Irmãos queridos, gosto muito de brincar antes da exposição da Escritura. E eu falei assim, podia buscar mais um extintor lá na cozinha, porque já tem um aqui, colocar mais um ali, porque hoje eu estou muito animado. Mas eu estou muito animado. Irmãos, nós estamos num momento singular. Eu queria que nós pudéssemos, nessa igreja agora, termos 350 pessoas para o culto em louvor e gratidão, em ação de graças pela vida do Daniel, pela vida do Dandan. Ele está muito lindo, né, Marcelo? É. Você é suspeita, viu, Marcelo? É. Irmãos queridos, vida pastoral é um negócio interessante, muito interessante. Daniel nasceu, algumas coisas se complicaram, e no dia da maior complicação, eu marquei em fazer uma visita para o Gabriel e a Marcela, no dia mais complicado. E eu fui lá levar a ceia para eles. Deus sabe o tamanho do meu coração naquele dia. E um verso eu li com vocês, Salmo 42:5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E, irmãos, eu ficava com aquele final do verso, falando ao meu coração. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então agora, irmãos, agora nós temos o Salmo 50:15, agora. Como é mesmo? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E como igreja do Senhor Jesus, nós renderemos ações de graças, porque a última cirurgia foi muito bem sucedida. O pequeno está ali, corado, bonito. Abramos as Escrituras, irmãos, na 1 de Pedro, capítulo 4, os versos de 8 a 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, os versos de 8 a 11, apenas esses. Apenas esses. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, os versos de 8 a 11, nos dizem assim os versos sagrados. Acima de tudo, porém, tende amor imenso ou intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeste. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Amado Deus, só o Senhor pode medir a alegria do nosso coração. Ninguém mais pode. O Senhor tem a medida. E sonda-nos, ó Pai, o que daremos ao Senhor por tão grandes benefícios? Nós contaremos às gerações vindouras o que faz o nosso Deus por todos aqueles que esperam pelo Senhor. Então, ó Deus, nessa manhã, como cheiro suave, como ações de graças, que o Senhor receba esse culto em ações de graças pela vida do teu servo Daniel. Que o Daniel continue crescendo lindo, forte,
saudável, para ser, ó Deus, um filho querido da Marcela, um filho querido dos avós, do Gabriel, mas, sobretudo, ó Deus, que ele seja um servo amado do Senhor. Ó Deus, toma a vida dessa criança nas tuas mãos e fala-nos pela exposição da palavra, que seja um momento memorável dessa igreja. Mas, ó Pai, nós queremos lhe pedir perdão por uma oração imprecatória que nós vamos fazer agora. Deus, nós poderíamos ter 350 pessoas aqui assentadas com espaço, e nós não podemos. Existe um decreto da prefeitura. Mas a prefeitura, Senhor, liberou que nos jogos a torcida possa estar lá, desde que estivesse com um exame de 3 dias válido. O exame de 3 dias já foi revogado. Então, todo mundo pode torcer. Senhor, ontem à noite, saindo daqui do casamento, nós passávamos em frente aos botecos e as pessoas bebendo sem máscara. Os bares estão cheios, mas as tuas igrejas estão vazias, porque o prefeito dessa cidade tem impedido as igrejas de se reunirem na sua totalidade. Então, ó Deus, nós estamos entregando a vida do Calil nas tuas mãos. Que o Senhor trate com ele. Que o Senhor trate com ele pelo que ele tem feito com a tua igreja. E nós vamos esperar o que fará o Deus da nossa salvação. Em o nome de Cristo, o texto está aberto. Fala conosco, como povo do Senhor. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Irmãos, há atitudes que glorificam a Deus. Há atitudes que glorificam a Deus. Então, se há atitudes, nem todas glorificam a Deus. Queridos, vez por outra, como simplórios, nós dizemos de Cristo, o Filho de Deus, que é o Salvador e o Senhor. Só isso. Nós dizemos, Jesus é Senhor e Salvador, como se fosse só isso. Nos esquecemos que o Filho, coeterno com o Pai, é Deus, é perfeito, é justo. Como o Pai, é um ser infinito, como o Pai, portanto, as palavras não podem descrever o Senhor Jesus. Nós dizemos assim, Jesus é Senhor e Salvador, está definido. Não. Ele é Deus infinito e as palavras não podem descrevê-lo como não podem descrever o Pai. Por mais que se fale, que se escreva, Cristo será ainda mais. E na economia divina, na divisão dos papéis únicos da Santíssima Trindade, solos Christus, é num ponto crucial, indispensável, na Ordo Salutos. Ele é o mediador. Se não fosse Cristo, você não estaria aqui. Se não fosse Cristo, nada do que nós estamos oferecendo nos serviços prestados a Deus seria recebido. As mulheres, por favor, me ajudem a lembrar nos meus lapsos propositais de memória, João 14:6, disse-lhes Jesus, isso vos digo para que tenhais paz em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 de Timóteo 2,5, os homens, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, em qualquer Bíblia, Jesus Cristo, homem, é o único mediador entre Deus e os homens. E, por favor, o Evangelho segundo São João 1,18 nos diz assim, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém, irmãos, diz, conheço a Deus, se não conhece primeiro Jesus Cristo.
E que se diga, conhecer significa ter intimidade. Ninguém conhece a Deus se o Filho não o revelar. Então, a confissão de fé, no capítulo 8, diz assim: Cristo, com toda a certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele adquiriu. Lembra, na oração sacerdotal? Pai, não peço pelo mundo não, Pai. Peço pelo mundo não, Pai. Eu peço por aquele que me deste. Então, a nossa confissão de fé, ela diz assim: ele aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele adquiriu. Isto ele consegue fazendo intercessão por eles, como lemos em João 17, e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e a obedecer, dirigindo o coração deles pela sua palavra e pelo seu onipotente poder e sabedoria, da maneira, pelos meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Enfim, Deus reina nesse mundo inteiro, mas o seu reino, aonde as suas ordens são obedecidas e o seu nome é glorificado, é na igreja. Porque Cristo conduz a igreja. Porque se Cristo não conduzisse a igreja, esse não seria o reino de Deus aqui na terra. Irmãos, e agora vejam a parte final de 1 de Pedro 4,11. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Filho glorifica o Pai e o Pai glorifica o Filho na pessoa do Espírito. Sem Cristo, sem igreja. E além de não haver salvação, não haveria perseverança dos santos. Pense o seguinte: quem nos salvaria se Cristo não nos... Luana, acorde, Luana. Vida, Luana. Se Cristo não fizesse isso pela Luana, mais do que isso, se Cristo fizesse assim, Luana, acorde, Luana, e Luana acordasse, mas Cristo fizesse assim, agora vai, Luana. Luana não perseveraria. O Senhor Jesus é responsável por te amar, por te salvar, por te fazer perseverar. Ou você acredita que os santos perseveram de per si, porque Cristo está à direita do Pai intercedendo diuturnamente por cada um? Irmãos queridos, algumas pessoas cometem um ledo engano. A maior obra na vida de alguém é a salvação. A maior obra na vida de alguém é a perseverança dos santos. Você foi salvo? Fui. Então, combati um bom combate, completei a carreira e... Porque não vai adiantar nada se um dia você foi salvo, mas não perseverou até o fim. Então, o Senhor Jesus que te salvou é o responsável por te manter fiel até o último dia. E é isso que ele diz na oração sacerdotal. Senhor, os faz perseverar, como eu, enquanto estive aqui, fiz, Senhor. Os faz chegar até o fim, Senhor. Irmãos queridos, Martim Lutero diz assim: os salvos não se caracterizam pelos seus próprios méritos, mas pela graça do mediador. Então, alguém diz assim: eu sou salvo, e glórias a Deus por Cristo Jesus, que continua mediando a minha salvação, porque senão eu não estaria mais aqui.
Se não fosse Cristo na sua vida, meu irmão, de todo o seu coração, responda aí dentro com toda a sinceridade da sua alma. Do dia que você foi salvo, se não fosse Cristo mediando por você, você estaria aqui hoje? Enfim, amplie a sua visão sobre o amado Senhor Jesus. Primeiro, o Pai escolheu nele os salvos. Segundo, ele encarnou para salvar os escolhidos, sendo crucificado para pagar-lhes as culpas. Terceiro, ele ressuscitou para que nós ressuscitássemos. Quarto, ele intercede à destra do Pai para que nós perseveremos. Quinto, ele media as nossas orações e as nossas obras para que as coisas cheguem de forma aprazível diante do Pai. Sexto, ele virá nos buscar e nos dará um novo corpo similar ao seu. Tudo por um amor que eu não sei te explicar, mas renovou nessa manhã, conforme o Senhor orou. Então, irmãos, o quanto eu devo amar o Senhor Jesus? O quanto eu devo de amor ao Senhor Jesus? E o que isso significa que deve acontecer quando, de fato, Ele vai reinando mais e mais? Então, muito bem, sabemos disso tudo, e agora? E agora, à medida que Cristo vai reinando na minha vida, o que vai acontecendo? E é isso que o texto vai nos aclarar. Irmãos queridos, Deus é glorificado por Cristo em nós, com o amor que perdoa e acolhe sem murmuração. Eu vou repetir. Deus é glorificado em nós por Cristo, com um amor que perdoa e acolhe sem murmuração. Você pode ler comigo os versos 8 e 9? Leiamos 1 de Pedro 4, versos 8 e 9. Leiamos. Acima de tudo, até aqui. Irmãos, com o passar do tempo, uma vez eu cheguei no exército e o comandante, de aquela forma assim, bem tranquila, ele me deu uma missão impossível de ser realizada. Olhei do lado, olhei do outro, falei, esse sujeito está tirando onda comigo. Menor chance. Mas quando o Senhor Deus nos dá uma missão, quando o Senhor Deus te chama, Ele diz assim, faça. Ele dá a missão. E quando Ele dá a missão, Ele dá o ferramental completo para a missão. E Ele te dá todo o poder para desempenhar a missão. A única coisa que te cumpre é confiar e partir para desempenhar a missão. Irmãos, no verso de número 8, a ordem é amar. Diz assim o verso de número 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. A ordem é amar. Mas não é amar assim. É amar com um amor intenso. É amar com amor sincero aos nossos irmãos, e há um mediador para tanto. É o amor que perdoa. Irmãos, eu não sei se, pelas últimas coisas que nos aconteceram, eu não estou afim de meias palavras. Eu não estou afim de meias coisas. Eu estou afim de ir ao ponto e resolva-se. Então, irmãos, de verdade, você ama as pessoas da igreja? Tem alguém aqui, tem alguém na igreja
que quando você pensa na igreja, lembra da Dini, um gênio, que ela fazia com o nariz assim? Né? Aí quando você fala dessa pessoa, naturalmente o seu nariz é igual ao da Dini. Né? Eu gostaria que você se reportasse ao Senhor Jesus. Senhor, manhã de domingo, culto em ação de graças por um milagre tremendo. Mas o Senhor me deu uma missão de amar com um amor sincero e intenso alguém que eu não tolero. E eu gostaria que o Senhor me desse as condições para fazer o que o Senhor está me mandando fazer. Eu quero amar. Se o Senhor está me mandando, eu quero amar. Na ocasião da cruz, o Senhor foi abandonado pelos seus discípulos, sobretudo por Pedro. E o Senhor Jesus perdoou. Não existe relacionamento que resista sem perdão. Queridos irmãos e amigos, o portão está fechado lá fora, o diácono está sentadinho ali. Marido e mulher. Vamos lá no fundo assim? Vamos lá no fundo. Sabe aquela coisa que na hora que você lembra do seu marido, dói? Sabe quando você lembra daquela palavra da sua esposa que corte de papel dói, sabe? E quando a mulher sabe falar aquela palavra que corta como papel. Eu gostaria que você pudesse dizer assim: Senhor, não existe relacionamento sem perdão. E o Senhor está me mandando amar com um amor sincero e intenso. Eu não quero ser hipócrita. Eu vim à tua casa e eu quero sair daqui hoje com a disposição de amar com esse amor intenso. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu não quero ser um cristão nominal. Eu quero ser um cristão que tem poder e autoridade na vida para perdoar. Porém, para perdoar, sobretudo, quem não merece ser perdoado, o que é necessário? É que se ame. Você percebe? Agora você pode saber o quanto você ama. O quanto você ama sua esposa, seu filho, seu irmão de igreja. E Deus será mais glorificado em nós quando nós amarmos, entendermos e perdoarmos. Sabe aquele indivíduo que eu não tenho como perdoar isso, mas você vai dizer assim: Senhor, eu quero esse perdão. E no verso de número 8, que esse amor cobre multidão de pecados. Você já imaginou o amor de Jesus? Na hora que pegam Jesus, que crucificam Jesus, me lembra a música, né? Não fica um, meu irmão, mas não ficou um. E o Senhor deixou de perdoar quantos? Todos quantos chegaram para Ele e disseram: Senhor, me perdoe. No verso de número 9, irmãos, esse amor extrapola para acolher, ser hospitaleiro, até quem tem fé diferente. Nós não ganharemos o espírito católico ateu sem amor. Irmãos, eu gostaria de argumentar com os queridos. De vez em quando nós chegamos para um espírita e assim, como um elefante numa loja de cristais, você vira para o espírita e diz assim: você está no inferno, viu? Ninguém te tira de lá, de cabeça para baixo. Satanás está dando garfada no você todo dia. E aí, depois, você olha para o espírita e diz assim: você quer aceitar Jesus? Poxa, muito obrigado. Muito obrigado. Irmãos, existe uma coisa que vence.
Não é a dureza da nossa palavra, não é a argumentação, aquela que vai lá e machuca, mas é o amor. Então, quando você pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria para falar com o meu avô, que tem 99 anos, e ele mantém as tradições impossíveis de serem quebradas. Senhor, me reveste do poder do teu amor, porque eu quero falar para o meu avô ouvir. Eu quero falar para o meu amor ouvir e se render ao amor da cruz. Me dá esse poder, Senhor. Me dá esse poder, Senhor. Como é que é o exemplo que o Senhor Jesus constrangia o maior dos pecadores? Zaqueu, seu bandido, miserável, ladrão, sem vergonha. Nada disso. Jesus vai passando e quando os olhos do Senhor Jesus acertam os olhos de Zaqueu, o Senhor Jesus diz para Zaqueu assim: desce daí, hoje eu vou jantar na sua casa, hoje vai acontecer alguma coisa extraordinária lá. Hoje o amor vence e vai haver salvação. Meu irmão, a Escritura diz assim, não por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E às vezes eu estou querendo convencer as pessoas na base da pancada. E eu sou bom nisso, hein, irmãos? Eu sou pesado. E Deus está mudando e mudando. Senhor, me dê forças e condições para sair daqui abastecido de um amor que transforma as pessoas. 1 de Pedro 4,11. Dê uma olhadinha de novo, 1 de Pedro 4,11. Se alguém serve, leia para mim, faça-o na força para que em todas as coisas o texto está mandando você fazer na sua força? O texto está mandando Deus ser glorificado por você ou por Cristo Jesus que vai fazer a obra? Muito bem. Segundo e último ponto, sabe, irmãos? Dia dos Pais, né? Hoje, Dia dos Pais. Faça ideia. Cuidado com a glutonaria, viu, irmão? Cuidado, viu? Então, Deus é glorificado em nós quando o servir mutuamente e o falar de acordo com a palavra de Deus é executado. Irmãos, Deus é glorificado em nós por Cristo, quando nós servimos mutuamente e nós falamos de acordo com a palavra de Deus. Só isso, tudo. Versos 10 e 11a. Vamos juntos? Vamos ler juntos? Servir uns aos outros. Se alguém serve, sirva de acordo com o dom que recebeu. Amada congregação do Senhor Jesus, Deus responde às questões da sua palavra em um único lugar, na sua palavra. Ah, porque eu vou pegar o comentarista fulano de tal lá para poder me responder assim, assim. Esse
é um perigo dos profissionais de interpretação de textos bíblicos. Nós nos dobramos e dizemos assim: Senhor, nos responde na Tua palavra. Num tempo que se fala tanto de dons espirituais, irmãos, nós temos duas relações que falam de dons espirituais. Primeiro aos Coríntios 12 e Romanos 12. Dom espiritual é o que está relacionado em 1 aos Coríntios 12 e Romanos 12. O que não está lá como dom é talento. Claro, irmãos? Simples assim. Ponto. O que é dom? Dádiva, presente recebido com um fim específico que não é a promoção do seu eu. Senhor, eu quero um dom para todo mundo me olhar e falar assim: aquele é o cara. Você não vai receber. Você não vai receber. O dom é com fim específico. Para quê? Para você servir o outro. Irmãos, está ali, Elaine, ó. Às vezes eu saio daqui com a cara de cachorro caído da mudança. Aquela coisa assim, né? Eu penso assim: Senhor, eu preguei o pior sermão da minha vida. E aí, quando eu prego esse tipo de sermão, eu vou para casa e falo para Elaine no carro assim: Elaine, como é que foi o sermão? Não, o sermão foi bom. Eu falo assim: mas não pode ser. Não, o sermão foi muito bom. O sermão falou meu coração. Aí eu devo, até em casa, eu falo umas 10 vezes com a Elaine: não, Elaine, mas o sermão foi muito ruim. Aí eu não acredito na Elaine, né? Aí quando chega no outro dia, chega uma mensagenzinha assim, de umas 2, 3 linhas, dizendo assim: pastor, ontem à noite, o Senhor, por misericórdia e graça de Deus, falou tudo aquilo que eu precisava escutar. Para poder dizer para o homem que ele não é nada a não ser o vaso de barro que Deus enche da sua excelência. Meu irmão, você não é nada, mas como um vaso, se coloque nas mãos do Deus vivo para ser usado por Deus como Ele quiser te usar. E diga: me usa, Senhor, eu quero ser usado pelo Teu poder. Irmãos, eu vou ler o verso de número 10 de novo. O verso de número 10 diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, existe possibilidade de algum crente não ter dom? Existe possibilidade de algum crente não ter dons para servir os irmãos? Igreja significa servir a glória de Deus servindo aos irmãos. Não existe ninguém que seja crente e não tenha recebido de Deus a condição de servir. Agora cabe a você dizer o seguinte: Senhor, eu quero servir, não do jeito que eu acho que eu quero, mas do jeito que o Senhor quer usar a minha vida. O quanto o Senhor Jesus nos deu exemplo de serviço, irmãos? O Senhor Jesus foi lavar pé lamacento. Sabe sandália franciscana? Que você anda o dia inteiro no pó? Era o calçado da época de Jesus. Aí Jesus reúne o colégio apostólico, coloca uma bacia e vai lavar os pés. Os pés de sandália, daquela sandália franciscana, tirando toda aquela laminha, lavando tudo aquilo. O quanto o Senhor Jesus sabia que você, que é um cristão, tem o Espírito dele em você. Romanos 8:9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu irmão, você tem o Espírito de Cristo se você é de Cristo. Então, se arrisque, se aventure a dizer:
Santo Espírito, eis-me aqui. Envia-me a mim. Usa-me, Senhor. E aí, no meio do verso de número 10, há uma orientação. Sirvam como, irmãos? Sirvam como bons dispenseiros. Você sabe o que é dispenseiro? É o sujeito que tem a chave da dispensa. Quantas coisas são suas? Nenhuma. Deus falou assim: Sarai, toma a chave. Na hora que precisar, Sarai, você tem a minha autorização, Sarai, para poder ir lá na minha dispensa, Sarai, abrir a dispensa e tirar daquilo que o seu irmão precisa, para você ser instrumento meu, Sarai, para suprir a vida dele. É isso, irmãos, que significa ser despenseiro de Deus. Senhor, me faz despenseiro. Eu tenho a chave, Senhor. Me faz abrir a porta de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida das pessoas, para que eu tenha sabedoria para poder ir lá e pegar e suprir daquilo que a pessoa precisa tanto. O fardo que estiver carregando. Irmãos, e como é que é isso? E como é que é isso? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é. Então, quando a Sarai chega lá com a chave, não é que ela vai vir com aquela cesta básica desse tamanho, né? A Sarai vai chegar com uma palavra poderosa e doce, que vai exatamente aonde a pessoa precisa. E aí, o outro vai dizer assim: irmãzinha, você me disse tudo aquilo que eu precisava ter escutado. Obrigado pela sua vida. E você vai sentir a maior de todas as alegrias de ter sido Cristo glorificado pela sua vida, glorificando ao Pai. Se alguém fala, ei, é? Então tá. Irmão, se alguém fale de acordo com a seleção brasileira que ganhou, né? Se alguém fale de acordo com o canoísta. Se alguém fale de acordo com o partido. Não é não? Por favor, irmãos, o verso de número 11, a letra A, por favor. Como é que crente fala, irmãos? Por favor, se alguém fale de acordo com a palavra de Deus. Só isso. Senhor, coloca nos meus lábios o que eu preciso para falar da palavra de Deus. Homens e mulheres conselheiros de Deus não falam de per si, falam da palavra de Deus. E o poder na igreja, todo o poder da igreja é derivado de uma coisa, irmãos, da palavra. Irmãos, é porque aqui nós não temos condição. Mas sabe como é que seria uma igreja reformada lá na Europa? Teria uma escadinha em espiral ali, no cantinho ali, subindo assim, e lá em cima teria um púlpito lá. Tá? E aí o seguinte, o pregador subiria e pregaria lá em cima, a mesa dos sacramentos lá. Então, como nós não temos isso aqui, o púlpito, ele tem 16 centímetros aqui de altura, para poder dizer o seguinte: a palavra aqui é a mais alta do salão. É o que fala mais alto aqui, é a palavra. É a palavra que pode transformar vidas. O poder da igreja, o poder salvador da igreja, o poder de libertar da igreja é pela
palavra. Essa é a razão pela qual a igreja foi edificada sob sola Escritura. Sarinha querida, no último domingo, a primeira pergunta que eu fiz para Sarinha: Sara, você crê que a Escritura é a sua única norma de regra de fé e prática? Ela disse sim. Porque a partir dali acabou. Se a sua palavra, se a sua vida é norteada pela palavra de Deus, acabou. Só isso. Deus é glorificado. 1 de João 5,7, irmãos. Olhem que mistério. 1 de João 5,7. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são... Deixa eu repetir para ver se... Há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e esses 3 são... Quem é a Trindade aqui, irmãos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho é a palavra. Quando alguém fala aqui dentro, é Cristo falando na autoridade da sua palavra. Queridos, pode demorar anos, mas a palavra falada e pregada pela igreja cumprirá o propósito para o qual Deus a designou. Você, a igreja, tem que pregar. Quando for falar algo, o crivo, a peneira, é a Sagrada Escritura. O que eu vou falar está de acordo com a Bíblia? Falo. Se não está de acordo, calo. E eu quero concluir aqui, irmãos. Deus é glorificado por Cristo em nós. Deus é glorificado em Cristo em nós. O amor que perdoa e acolhe sem murmuração. Vá para casa hoje com a missão de perdoar alguém. Vá para casa hoje com a missão de perdoar alguém. Irmãos, existem filhos que não falam com os pais há anos. Existem filhos que não falam com os pais há anos. E eu gostaria que, se existe algum caso desse aqui, hoje, é o tio, é o irmão, você vai ligar e vai dizer assim: você me perdoa, eu te amo em Cristo Jesus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter com Ele o relacionamento que dá o verdadeiro prazer a essa vida, né? Eu e o presbítero Ricardo estávamos ali, né, conversando, dizendo o seguinte: o fim principal do homem é ser feliz. Já perceberam? Agora, o que manda é isso aí. Se eu sou feliz, o resto, para nós não. O fim principal do homem é que Deus seja glorificado na minha vida. Então, esse é o sentido da vida. Não trate e ache de forma simplista que você glorificará a Deus em tudo que você fizer. Não. Existem coisas específicas que glorificam a Deus e será um esforço hercúleo para você glorificar a Deus, porque o fato de glorificar a Deus vai contra a sua natureza pecaminosa. George Whitefield: que meu nome seja esquecido, que eu seja pisoteado por todos os homens, se dessa forma Jesus puder ser glorificado. Irmão, na verdade, meu orgulho, eu queria contar só para vocês, sabe, irmãos? Eu sou orgulhoso. E o meu orgulho quer a minha exaltação. Eu quero ser o melhor, eu quero ser o mais rápido, eu quero ser. Agora, ainda bem que esse problema é só meu, né? Para que Deus seja exaltado na minha vida, para que eu seja mesmo discípulo de Cristo, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim e a si mesmo se negue,
Tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, minha irmã, esse sermão não valerá nada se você não clamar para que Deus lhe ajude a colocar em prática o que você ouviu para nascer de novo hoje aqui. Irmãos, fulano de tal me fez raiva hoje. Fulano de tal me magoou hoje. Vou deixar aqui, não vou mexer com isso não, deixa aí. Trate hoje, porque senão vai ficar ali, vai criar raiz, vai. Torrey diz o seguinte: o principal objetivo da oração é que Deus seja glorificado na resposta. Qual é o principal objetivo da oração? É que Deus seja glorificado na... Então, irmãos, que nós tenhamos a coragem de orar hoje. Senhor, me dá o amor que perdoa e que acolhe sem murmuração. Senhor, me ajuda a servir mutuamente e falar de acordo com a Tua palavra. Sabe por quê, Senhor? Porque hoje nós estamos Te oferecendo um culto em ação de graças. Invoca-me no dia da angústia, eu Te livrarei e Tu me glorificarás. Irmãos, eu tenho feito um exercício. A minha netinha nasceu com um problema congênito, um problema no coração. A Laurinha tem um furinho no coração. Está fechando. E quando a Laurinha nasceu, nós clamamos a Deus. A hora que ela nasceu, eco, na hora. E o médico disse o seguinte: está tudo bem. Ela não precisa de cirurgia, ela não precisa ir para a UTI, ela pode continuar. Mas aí, eu fiz o exercício que eu tenho gostado de fazer. E se tivesse dado tudo errado? Muito bem. Irmãos, deem uma olhada lá para trás. Olha a energia da figura. Olha lá. Olha lá. Ele assustou, né? Agora. Nós vamos para casa hoje dando graças pela vida e pela energia desse menino. Temos um Deus, invoca-me, eu vou fazer. E depois você conta para os outros o que eu fiz. Vamos ficar de pé, irmãos. Presbítero Ricardo.